que aprendemos muito. Aprendemos sobre o fogo que revela, aprendemos a pressão que molda, porque estamos falando da forja, aprendemos a forma que Deus escolhe com a pastora Simone, que foi semana passada e foi poderoso. E hoje o Senhor trouxe uma palavra aos nossos corações sobre a glória que permanece. E eu estava conversando com a pastora Simone, falando com ela, é impossível você falar de uma glória que permanece sem falar do vaso, porque os dois estão intimamente ligados um com o outro. Porque a glória se manifesta no vaso. Então é impossível você falar de uma glória que permanece sem falar do vaso. Amém, queridos? Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro. 1 Pedro 6. Elias, você pode fazer um fundo musical aqui, por favor? Amém. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 6 e 7. Aleluia. Todos encontraram a palavra? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora eu quero que você vá em 2 Coríntios, só volta um pouco, 2 Coríntios 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7. A palavra de Deus diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O 16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Amém, queridos? Quando eu recebi esse tema para ser ministrado e falando da glória, eu comecei a refletir sobre o tema, e não tem como você falar de glória permanente sem você falar como produzir essa glória permanente. Porque não existe uma glória permanente do nada, e uma glória permanente ela não está ligada em você pular, em você celebrar, em você
irmãos da região da Palestina e também o texto de Paulo, onde ele fala aos irmãos da igreja de Coríntios. E os textos deles são bem parecidos. Os dois textos eles estão ligados, porque os dois textos eles nos ensinam como produzirmos uma glória permanente. E a definição de glória, segundo a palavra, é honra e louvor dado a alguém. E logo entendemos que a honra e o louvor que nós produzimos, ele é totalmente dado àquele que nos deu a vida, a saber, Jesus Cristo. E uma vez que essa glória que nós produzimos é dele, é por ele e é para ele, então não tem nada a ver com nós. E quando eu leio o texto de Paulo, logo ele vem escrevendo, ele vem dizendo assim: um vaso de barro que guarda tesouros. E quando eu li esse texto, eu achei muito interessante, queridos. Porque essa referência que ele faz de um vaso de barro, ele está falando dele, ele está falando de mim, ele está falando de você. E ele está dizendo assim: o vaso pode ser insignificante, o material pelo qual o vaso é feito é insignificante, mas esse vaso guarda tesouros preciosos. O vaso é insignificante, mas o que ele guarda tem muita importância, tem muita relevância. E sabe o que eu entendo? Não tem nada a ver sobre nós. Paulo está dizendo que o importante é o que você carrega, o importante é o que você leva, o importante é o que você manifesta, uma vez que você tem tesouros guardados dentro de si. Mas repara que o texto diz: tesouros guardados em vaso de barro. Só manifesta a glória quem guarda tesouro. Só podemos manifestar uma glória permanente se nós guardarmos dentro de nós aquilo que vai produzir essa glória. E quando ele escreve esse texto fazendo referência a nós, eu observei que ele fala sobre simplicidade, ele fala sobre fragilidade, ele fala sobre a produção manual, porque o vaso é feito assim. Lá em Jeremias a gente vai ver essa referência falando da forma como o vaso é feito. Então, ele, entre outros. Então, ele fala sobre essa fabricação, essa simplicidade do vaso. Mas mesmo esse vaso sendo simples, como Paulo descreve, ele carrega um peso de glória muito excelente. Porque ele diz assim: essa breve ou leve, momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. E quantas vezes nós fazemos referência às tribulações, nós fazemos referência ao que nós passamos como uma prova de Deus, como Deus está permitindo isso, eu vou morrer, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. E na verdade, queridos, o apóstolo Paulo está dizendo assim: você está passando por tudo isso para produzir um peso de glória muito excelente. Aleluia! Não é para te matar, é para te fazer viver. Ele diz assim: por causa de Jesus nós somos entregues à morte todos
oleiro na condição de vaso não pode produzir uma glória permanente. Porque nós não podemos dizer para o oleiro como esse vaso deve ser feito. Porque nós não podemos dizer para o oleiro como esse vaso deve ser feito. E quantas vezes nós contendemos com Deus, Deus, mais assim, mais assado, faz assim, faz assado, à direita não, à esquerda. Ele está dizendo, eu quero assim, você está dizendo para cá. Porque enquanto estivermos na condição de vaso, nós não vamos receber glória permanente. De barro. Não receberemos glória permanente. Só que existe aqueles que eles permanecem nessa condição e Deus falando e ali ele continuando na mesma condição, na mesma condição, na mesma condição. Mas existe ainda um tipo de vaso que ele deixou ser moldado, que ele foi para o fogo, como foi falado aqui. Ele deixou ser moldado, ele foi para o fogo, ele saiu do fogo e ele saiu pronto. Tesouros. E ele passou a carregar dentro dele os tesouros, ele passou a carregar dentro dele a glória de Deus. Porque, queridos, em vão é viver sem manifestar a glória de Deus dentro de nós. Porque enquanto nós vivermos de validações, enquanto nós vivermos de apresentarmos para A ou para B, de nos apresentarmos segundo o olhar das pessoas, nós nunca vamos manifestar a glória de Deus que está dentro de nós. Aleluia. Porque quem carrega glória não precisa de validações. Aleluia. Quem carrega glória transforma, quem carrega glória liberta, quem carrega glória muda. Quem carrega glória não fica dando voltas no mesmo lugar. E a palavra do Senhor, Jesus, ela nos fala sobre esse vaso que ficou pronto e que até manifesta essa glória. E quando eu li o texto, ele falava muito forte ao meu coração que a glória é permanente, mas o vaso está em constante manutenção. Constante manutenção. A glória é para sempre. Mas quantas vezes ele pega o vaso para reconstruir? Porque até tem a glória. Mas quando nós passamos a usar a glória para a nossa glória, então é preciso ser desconstruídos e reconstruídos novamente. Porque existe um vaso que ele não saiu da condição de barro, mas existe um outro vaso que ele até saiu e ficou pronto, mas ele passou a usar a glória de Deus para a glória dele. Aleluia. E todas as vezes que nós acharmos que o nosso vaso é para enfeitar o ambiente, nós seremos desconstruídos e refeitos novamente. Porque o vaso não é para manifestar a glória própria, o vaso é para manifestar a glória de Deus. O vaso é para manifestar a glória de Deus. Não é sobre o que eu canto, é sobre para quem eu canto. Não é sobre o que eu prego, é sobre para quem eu prego. Não é sobre como eu me visto, é para quem eu me visto. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Aleluia! 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 É sobre para quem nós fazemos. Porque, queridos, podemos até estar pronto, mas no meio da caminhada é preciso parar para fazer uma manutenção. Porque às vezes nós estamos seguindo no automático e achando que nós estamos fazendo para Ele, achando que estamos envolvidos com Ele, mas nós estamos apenas enfeitando lugares que não foram feitos para nós. Nunca será sobre nós vasos de barro
reconstruídos novamente. Todas as vezes que nós achamos que é sobre nós, nós precisamos carregar, nós precisamos ser reconstruídos novamente. Existem vasos na condição de barro, vasos na condição de construídos, desconstruídos, mas tem aqueles vasos que eles precisam só de reforma, mas precisa. Porque para a glória ser manifesta, o vaso precisa estar pronto para ser usados. Porque todas as vezes que nada em nós mudar, porque todas as vezes que nós estivermos sempre contando as mesmas histórias, 10 anos, 20 anos, 15 anos, e todas as vezes que o tempo passar e estivermos contando a mesma história, nós estamos na condição de barro na mão do oleiro. A glória se manifesta na vida de A, a glória se manifesta na vida de B, e nós vivemos na condição de barro nas mãos do oleiro. Como? Contando a história de A, contando o testemunho de B, contando o testemunho de C. Mas Jesus chamou você para contar a sua história. Glória a Deus. Jesus te chamou para te dar uma história. Você está na mão do oleiro na condição de barro, mas é para se transformar na condição de vaso. Aleluia. 20 anos na condição de barro? 10 anos na condição de barro? É noite de mudarmos essa condição para a glória permanente se manifestar em nós. Queridos, tem horas que tem pessoas que já não aguentam mais a nossa história, já sabem de cor, salteado, de frente para trás, de trás para frente, e quando a gente chega já nos conhece pela nossa história. Manifesta uma glória diferente para você contar uma história diferente. Esvazie do que você tem para colocar tesouros dentro desse vaso. Porque a sua história ninguém mais aguenta ouvir. Mas se você tiver uma história de transformação, Deus fez, Deus faz, Deus transforma, Deus liberta, Deus muda, pessoas vão querer ficar perto de você. Porque quando nós escolhemos mudar a nossa vida, mudar a nossa mente, a glória permanente de Deus, ela se manifesta em nós. Porque na condição de barro, a nossa história sempre foi a mulher que o Senhor me deu, foi o filho que o Senhor me deu, foi o esposo que o Senhor me deu. É sempre a mesma história. É sempre a história do homem caído lá no Éden. Foi A, foi B, foi C, foi D. Mas quando que nós vamos parar para olhar para nós mesmos e dizer: não, Senhor, a culpa é minha, eu quero ser quebrado e ser reconstruído, porque eu também quero manifestar a glória permanente do Senhor em mim. Nós precisamos desejar, experimentar dessa glória de Deus em nós, porque ou nós nos enchemos dele ou nós nos enchemos de nós mesmos. Não tem outra alternativa. Ou você se enche de Deus ou você se enche de si. Ou você se enche de Deus ou você se enche de si mesmo. E como eu disse, cheio de nós mesmos, ninguém quer nos ouvir. A culpa não é do que Deus te deu. A culpa é do vaso que não deixa ser, a culpa é do barro que não deixa ser moldado. Tem uma glória de Deus disponível para ser manifesta em nós. Mas
fez. Ageu 2:9 diz assim: porque a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira casa. E lendo esse texto eu entendi, para que haja uma glória maior, uma casa, a primeira casa, vai precisar ser desconstruída. Porque todas as vezes que nós quisermos manifestar uma glória maior, algo precisa ser desconstruído dentro de nós. A Bíblia diz que aquele povo, eles estavam em um terreno do inimigo, estavam em outro lugar. E Deus agora traz eles para a terra deles e diz assim: agora é tempo de construir novamente esta última casa, porque a glória dela vai ser maior. Talvez você está vivendo caído em coisas de anos da sua vida. Talvez você está vivendo em desconstrução de anos da sua vida. E os céus gritando para você: é tempo de se levantar e erguer, porque tem uma casa, tem uma glória para a última casa para ser manifesta. E você dentro dos escombros, reclamando, falando, chorando e dizendo: levanta, ergue essa casa novamente, porque tem uma glória maior para ser manifesta. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Não é sobre o que foi desconstruído, é sobre o que vai ser reconstruído. Porque ele está dizendo: a glória da primeira casa já foi, agora levanta para construir a glória da segunda. Porque toda desconstrução vai doer. O apóstolo Paulo diz: porque esta leve, e sabe qual era a leve e momentânea perseguição que ele fala? Eram açoites, prisões, naufrágios, essas leves e momentâneas. O momentâneo que ele fala, o momentâneo até que ele veio, porque ele sofria isso constantemente. Aleluia. Porque vai doer ser reconstruído. Mas quantas vezes nós estamos precisando dessa reconstrução de Deus para reter a glória permanente? Deus não está fazendo isso para te matar, Deus está fazendo isso para te reconstruir. Deus não está permitindo essa situação para você morrer, Deus está permitindo essa situação para você viver. Porque em Jesus nós somos entregues à morte todos os dias, mas é morrer para nós mesmos e viver para Ele. Porque o dia que nós vivemos para Cristo, queridos, nós falaremos como Paulo: eu posso ser atribulado, eu posso ser angustiado, mas eu não estou sozinho. Aleluia. Posso ser desconstruído, posso ser reconstruído novamente, mas eu não estou sozinho. Porque desconstrução não é sinônimo de morte. A gente entende assim. Passamos por vários nas nossas vidas que nós entendemos que essa desconstrução é sinônimo de morte. Agora já era. É assim que nós entendemos. Mas desconstrução é sinônimo de manifestação de glória permanente. É porque a glória que estava sendo manifesta, ela não poderia durar eternamente. Então é preciso desconstruir, reconstruir, para que Ele colocar dentro de você seja permanente até que Ele venha. Aleluia! 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 Porque se você estiver sofrendo alguma desconstrução na sua vida, não entenda isso como sinônimo de morte. É
glória de Deus se manifeste através de você. E quantas promessas de Deus nós recebemos, mas queridos, essa promessa de Deus ela nunca se cumprirá enquanto não haver tesouros escondidos no vaso de barro. Se não tem tesouro, não tem manifestação de glória, não tem promessa cumprida. E quantas das vezes nós questionamos o profeta, mas Deus falou, mas A falou, mas B falou, e não se cumpriu. É noite de nós olharmos para dentro de nós mesmos e saber o que nós estamos guardando dentro de nós para a manifestação da glória e para o cumprimento das promessas daquilo que Ele nos falou há anos. Há anos atrás. Porque a glória de Deus precisa ser manifesta dentro de cada um de nós. Nós não precisamos de glórias de homens, nós precisamos de glórias de Deus. Mas às vezes, você sabe o que acontece? Os céus estão nos falando algo, mas nós precisamos da validação da multidão. O que eles pensam sobre mim? O que eles dizem sobre mim? Quem eles dizem que eu sou? Manifestando a glória de Deus, mas precisando da validação de homens? Manifesto a glória de Deus, eu preciso da validação de Deus. Porque o que você está produzindo, você não está produzindo para aqui, para esse momento. Você está produzindo para a eternidade. Essa glória manifesta, esse poder manifesta através das tribulações aqui, não é para aqui, é para lá. É uma preparação para o céu, é uma preparação até que Ele venha. Mas queridos, muitos estão ficando pelo meio do caminho, porque está entendendo que a desconstrução é morte, mas não é para produzir uma glória que te leve para o céu, é para produzir uma glória eterna que não fique só aqui, mas que se manifeste até que Ele venha. Vasos de barros que escondem tesouros preciosos. Mas esses tesouros, aqui em um texto da Bíblia, Paulo vai falar sobre isso. Eles não foram feitos para ficarem escondidos. Não é para ficar escondido, é para ser manifesto. Que essa palavra alcance o seu coração nessa noite. E que você saia daqui dizendo, que você saia daqui fazendo uma análise da sua vida. Em qual etapa você está? O barro já foi moldado? Foi colocado à prova de fogo? Já está com os tesouros dentro de si? Em que etapa você está? Nós acabamos de entender que quem ainda está na condição de barro ainda não recebeu essa glória permanente. É necessário que nós nos deixemos ser moldados, depois levados ao fogo, e então nós recebemos esses tesouros. Saia daqui hoje fazendo uma autoanálise sobre si. Em que condição eu me encontro? Porque se você estiver na condição de barro, teimando na mão do oleiro, sendo feito quebrado, sendo feito quebrado, sendo feito quebrado, você precisa hoje sair dessa condição. Porque ninguém mais aguenta ouvir as nossas histórias de barro que não deixa ser moldado. Que o Senhor venha manifestar dentro de nós o desejo de manifestar a glória dele. Que o Senhor venha manifestar dentro de cada um de nós o desejo de
meros cristãos apagados. Todos os dias a mesma coisa. Todos os dias. Mas que haja manifestação de uma glória que dure eternamente. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E que você entenda: você não foi feito para viver contando a história de outras pessoas. Você foi feito para contar